contatos. Daqui a pouquinho vai falar o Fábio Carille, campeão paulista, né? E vocês da imprensa... Deixa eu ver se aqui tem algum... Não lembro de nenhum de vocês falando de quarta força, não. Alguém aqui se acusa, não? Não, eu acho que não falei, mas pensei nisso. Mas era quarta força, começou assim. O que eu acho que as pessoas às vezes se incomodam quando você faz um palpite, contratou melhor o Palmeiras em São Paulo, é inegável. O Santos tinha uma base, melhor que o... Claro. Corinthians e o São Paulo estavam ali, pau a pau. Agora, vem cá, isso significa que você, por exemplo, assim, eu estou fazendo uma opinião que eu acho que o primeiro pensamento de Flamengo daquele momento, é campeão, né? Daquele momento. momento. O Corinthians, você fica entre os 6, mas então os caras ficam mais... Mas tudo bem. Qual é o problema de ter falado quarta problema força? Nenhum, mas o momento de comemorar o título também é o momento de tirar esse tipo de onda, não é? Não, tudo... Aí, falaram que era a quarta força e agora a gente é a primeira. Aliás, o Twitter do Corinthians fez isso. Eu não sei se a gente tem hashtag primeira força. Eu ouvi quarta força, não era isso? Ou era hashtag primeira força? Acho que os dois seriam legais. Mas essa que é o do mata-mata. É o momento de curtir agora. A quarta força pode ser campeã. O campeonato tem sua fase eliminatória. Por exemplo, se fosse pontos corridos, o Corinthians não chegaria na frente do Palmeiras. Mas não foi o time de melhor campanha, não? Não, foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. Então, a gente tem que... São situações... Mas o Corinthians não acabou... Antes mesmo do mata-mata, quando chegou na semi, o Corinthians já era primeira, segunda força. Né? É isso, o campeonato começa de um jeito... Começa de um jeito e aí vai do outro. Vai pro mata-mata. Esses comentários todos foram feitos antes dos times entrarem. Claro. Era com o que tinha contratado, exatamente, com a situação que tinha vivido, com o que vinha do ano passado. Por exemplo, quem esperava aqui que o Jô jogasse o que ele jogou, a importância que ele teve para o time? Eu esperava na recuperação dele pela sua declaração. O que eu não esperava é o Palmeiras ir mal. Não, tudo bem. Isso aí eu não esperava. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras reforçou. O Palmeiras fez um campeonato brasileiro, manteve a sua equipe e reforçou ainda mais. A gente fala, mas vamos lá. Eu esperava um pouco mais do Corinthians, e eu falo isso, até eu discordava, quem fala que o Corinthians não vai cair, eu sempre discordei aqui, porque eu falo a base do Corinthians é forte. O Arana pelo Wendel, o Corinthians ganhou 70.000% na lateral esquerda. Olha o Wendel no Inter e olha o Arana no Corinthians. O Corinthians trocou o moleque por um cara experiente. Muito obrigado, Wendel. Atropelou. Para mim, o Arana tem futuro para a seleção brasileira. Também o Arana. Eu gosto. Aí você pega o cara que estava na ponte lá, o Maicon. Foi na ponte, tinha ido bem, teve que sair. Voltou, se consolidou ali. Aí tem o Jô, que voltou jogando bola. O Pablo e o Gabriel, duas contratações excelentes. Pouca gente falou. Acho que o torcedor tem todos os motivos, tem toda a razão de tirar uma onda. Tem que tirar. O torcedor pode tirar. Só que, acho que eu tenho que entender o seguinte, quando a gente fala... as pessoas, muita gente utilizou o termo quarta força, outras colocando que os rivais estariam à frente na preparação, até entendo em relação ao Santos, ao Palmeiras. O São Paulo sempre foi sugerido certo equilíbrio. Os dois ali. Né? Mas o que precisa entender é o seguinte, mesmo quem falou de quarta força, acaba sendo um elogio para o Corinthians. O Corinthians ele mostrou em 3 meses uma evolução. A própria torcida do Corinthians, que hoje com toda razão tira onda, ela estava desconfiada ali atrás também. O Carille falou isso, acho que no primeiro jogo. O próprio Carille algumas vezes falou isso. Era mesmo. Não sei se falou sério, se falou tirando uma onda também, se foi irônico, mas chegou a comentar isso, o Carille, os jogadores. Então o que mostra é o seguinte... Usou o humor para passar um recado. Também, pode ser isso. Foi isso. Agora o fato é que assim, o Corinthians terminou e começou a temporada sob um clima de desconfiança, de todos os lados. Nossa... da torcida, dos jogadores, da própria comissão técnica. E ao longo do campeonato estadual, ele superou isso. Ele se mostrou uma equipe organizada, talvez não seja um time vistoso, não é aquele que atrai um torcedor de outros times. Não, eu quero ver esse time jogar porque é muito bonito. Não chegou nesse ponto. Mas é competitivo. Mas se você pegar a eficiência... Eu acho que o grande valor do Corinthians e o grande valor da sua direção... Eu falei isso quando o Tite foi campeão brasileiro. O que é que aconteceu? O Corinthians... perde um Paulista, perde uma Libertadores e a força esteve no presidente, na época, que era o Andrés. O Andrés foi espetacular com o Tite, para que a gente veja toda essa história, porque era muito fácil mandar o Tite embora naquele momento. Se perdeu uma Libertadores, Barreto, perdeu um Campeonato Paulista, obrigado, aqui é Corinthians, vamos partir para outra. Não, o Andrés manteve o Tite. Então é isso que a gente tem que enaltecer. O presidente do Corinthians, ele demitiu o Carille ano passado. E esse ano manteve o Carille mais uma vez. Então, eu acho que a grande virtude desse sucesso do Corinthians está
na permanência do Carille. Mas não é virtude, hein? Desculpa. Mas é. Foi sem querer. Não é. Eles não tinham convicção no Carille, não. Eles correram atrás de treinador. Não, deixa eu falar. Para ele? Eu acho que tem. O Carille não vai falar. A diretoria. Sim. O Carille é competente. Desde o começo eu falo aqui. Desde o começo eu falo aqui. Não, eu sei que tem. Não tinha que ter contratado o Cristóvão, não tinha que ter contratado o Oswaldo. O Carille tinha que ter testado lá. É lá que ele tinha que ter dado a oportunidade. Eu sei, mas o que eu acho... tinha que ser treinador lá. Mas deixa eu te falar. Quando você comete um acerto, tudo é bonito. Mas às vezes você comete um erro. Vamos dizer, o André segurou o Tite, porque era muito fácil ter demiti-lo naquele momento. Peraí, se você sai de uma Libertadores e sai de um Campeonato Paulista, obrigado, vai embora. Ele não, reconhecer o erro, disse, não, esse cara conhece, esse cara trabalha. Mas é outra coisa, isso, não é outra coisa. Porque o Corinthians tem dinheiro para contratar. Deixa eu te falar uma coisa, o Corinthians tem grana para contratar. Gente, deixa o homem falar, ele está ouvindo vocês. Carille está ali, do lado do Jô, artilheiro do campeonato, o homem que decidiu os clássicos, enfim. Então aí os dois, agradecemos a presença do Fábio Carille e do Jô. Carille, você foi citado primeiro, acho que você vai ter que tomar a palavra aí. Oi, desculpa, como é que foi? Oi, Carille, você estava ouvindo bem a gente aqui? Você estava ouvindo o debate? Sim, sim. Então, Ricardo, agora sim, estou ouvindo sim. Ricardo e o Ademar estavam aqui discutindo se o Corinthians acertou ao fechar com você para essa temporada ou errou por não ter deixado você desde a primeira contratação. Como é que você vê isso? Eu costumo dizer que tudo acontece na hora certa, no momento certo. Me colocando no lugar do presidente Roberto, o ano passado não foi fácil trabalhar no Corinthians, vocês sabem bem disso. 20 jogadores que saíram, chegada de outros profissionais, o Palmeiras liderando, maior rivalidade aí e você tendo que correr atrás. Terminou o ano de 2016 buscando treinadores. Eu me colocando no lugar do presidente, eu também faria a mesma coisa. Não deu certo com um profissional, não deu com outro e acabou efetivando. Mas eu costumo dizer que tudo acontece no momento certo e que o ano passado não foi fácil trabalhar no Corinthians. Jô, aproveitando que você está aí ao lado do patrão, nesse último mês, principalmente depois que vocês se classificaram para a semifinal, final, a gente tem ouvido muito você falar recorrentemente sobre essa volta por cima, como que você, enfim, conseguiu dar uma linha para a tua vida. E nesse ponto, esse cara que está aí do teu lado, até onde que ele conseguiu te ajudar nisso? Boa tarde. O Fábio, desde a minha chegada, né? O ano passado, quando ele era ainda auxiliar, ele sempre conversou comigo, né? Falou que eu entrando em forma, eu retomando a minha confiança, eu iria ajudar muito o Corinthians, né? E quando ele foi efetivado como treinador no começo do ano, a gente tem essa liberdade de estar sempre conversando. Ele tem essa virtude de ser ouvinte também, apesar de ser o treinador, mas sempre procurar opiniões dos jogadores mais experientes. E ele é merecedor de tudo, né, que está acontecendo. É um cara que é humilde, é trabalhador, né, fala pouco, mas trabalha muito. E eu me sinto muito feliz de ter tido esse respaldo, não só dele como da diretoria. Então pude elevar minha confiança e poder ajudar o Corinthians nesse primeiro título depois da minha volta. Fábio, e a gente fala muito, num momento como esse, da importância do título para o clube, para os jogadores, mas ontem, até após a transmissão, durante a premiação de vocês ali, acho que é impossível você não apontar alguns protagonistas desse time, né? O Jô é um deles, por toda essa volta que ele deu, o Cássio, mesma coisa, o Rodriguinho pela parte técnica. Agora, me parece que você também se enquadra nesse protagonismo, não só por tudo isso que a gente citou aqui, né? Aquele vai e vem, em alguns momentos parecia que a diretoria não tinha aquele respaldo todo, não te dava o respaldo necessário. E me parece que esse título te consolida. Eu não sei se o termo mudar de patamar é o mais adequado para isso, mas qual é o impacto direto no seu dia a dia agora que você acordou campeão? Ontem, para ser sincero, ainda estava um pouquinho
perdido com tudo que estava acontecendo, muito rápido, né? O Jô, não canso de elogiar em coletivas aí a postura, de tudo que já se falou dele, de tudo que aconteceu, né? E não tem nada para falar e sim só agradecer. Me sinto um privilegiado de iniciar num clube desse tamanho e com um grupo de jogadores, isso eu falo para eles também, um privilégio, porque não é nada mais do que a nossa função, achar uma ideia de jogo, uma forma de jogar e levar para campo e fazer com que os jogadores entendam e compram essa ideia, né? Sim, título é importante para todo mundo, ainda mais do Campeonato Paulista, que é o maior estadual do nosso país, para consolidar mesmo e nos fortalecer, né? Nós temos que trazer esse título aqui como uma fortaleza aqui para a nossa sequência durante o ano. Carilli, é o Sérgio Xavier aqui falando. Ontem a gente até conversou no Troca de Passe, eu te perguntei sobre o jogo do Palmeiras ali, se tinha sido um jogo fundamental, você concordou, um jogo importantíssimo. O Corinthians, né, todo mundo sabe, começa a partir da defesa, né, uma segurança impressionante, é um inferno você jogar contra o Corinthians tendo que atacar, porque se defende bem. Ao mesmo tempo, a gente viu um monte de jogos, jogadas que mostram que ofensivamente o Corinthians tem ideia, sim, né? O próprio gol, aquele contra a Ponte Preta, bola muito bem trabalhada, tem vários exemplos. Mas para que lado você acha que essa equipe tem que evoluir para sonhar alto também no Campeonato Brasileiro? Qual é o próximo passo evolutivo em matéria de Corinthians, Carilli? Eu acredito assim que para nós profissional, eu sei que o Ricardo está aí, o Ricardo teve algumas experiências já dentro do campo. Não dá para querer chegar em pouco tempo, abraçar tudo, querer organizar tudo de uma vez. Então você deixa de fazer bem um setor para querer fazer tudo. Então minha ideia desde o início foi sim, sempre deixei muito claro, a gente acertar nosso sistema defensivo, que sempre foi muito forte e que no ano passado não funcionou bem, para depois a gente ir equilibrando com a parte ofensiva. Já estou muito satisfeito com o que está acontecendo no ataque, mas eu sei que com o trabalho e principalmente com a qualidade dos atletas a gente tem muito para melhorar e para chegar mais forte ainda no Campeonato Brasileiro. Carilli, é o Luiz Ademar. Um elogio que eu faço sempre a você aqui é uma maneira como você começou a trabalhar a categoria de base. Eu falei do Arana, eu acho que o Arana tem potencial até para a seleção brasileira. O Maicon jogando muita bola, você testou o Jabá, testou o Pedrinho, enfim, você trabalha muito bem com esses garotos. A categoria de base vai continuar sendo, na sequência da competição, que você vai ter que mesclar aí brasileiro, sul-americana, essa molecada continua na sua mira ou você pretende com alguns reforços para poder mesclar com essa molecada? Luiz Eduardo, né? Ademar, desculpa. É o seguinte, a partir do momento que o atleta está integrado no grupo, ele vai ter as mesmas oportunidades que todos. Então é só questão de trabalhar, de continuar treinando. São meninos que prestam muito atenção, que escutam os mais velhos, isso é importante. E eu cobro mesmo para que eles pegam como exemplo atletas aqui, Jô, que já chegou numa Copa do Mundo, Fagner, que já foi para a Europa, Jadson, Copa das Confederações e uma Copa América. Quer dizer, eles têm que aproveitar esse momento e tirar algo para que eles cresçam na carreira. A minha experiência como técnico em categoria de base foi muito pouco, foi 5 meses no Barueri. E depois já subi para o profissional do Barueri e aqui no Corinthians sempre no profissional. Desde 2012 acompanhei muito as categorias de base do Corinthians, muito. E eu sei que lá o trabalho é bem feito e a gente pode tirar bons jogadores. Sábado mesmo fui lá assistir à tarde Corinthians e Atibaia Sub-20 no Parque São Jorge, né? Acho que essa integração lá tem que existir. E a questão dos outros treinadores não ter usado tanto a base é pela necessidade de resultados. Então, quando chega um técnico experiente que necessita de títulos, já chega querendo jogadores mais experientes porque sabe que o resultado pode ser mais rápido. Mas eu estou há muito tempo dentro do Corinthians, sei das condições financeiras do clube, né? Sei que tem potencial lá e a gente conseguiu agregar tudo aqui no profissional. Ô Jô, uma dúvida, até aproveitando essa experiência que o Fábio citou, que você tem, né, dentro do Corinthians, seleção brasileira, enfim. Um pouquinho antes de vocês entrarem aqui com a gente, nós discutíamos um pouquinho dessa evolução do Corinthians.
a atmosfera de desconfiança no início da temporada, acho que até que você representava um pouquinho isso também, junto com o time. E como que vocês terminaram agora? A torcida numa empolgação muito bacana, um otimismo, vamos para o título. Internamente, essa conquista do estadual, e aí não é só a taça levantada, é a campanha, é o padrão de jogo que vocês adquiriram. Até que ponto que isso vai refletir no brasileiro? Esse Corinthians campeão paulista hoje, ele entra no brasileiro para disputar o quê? Olha, quando a gente se reapresentou no dia 11, a ideia de todos os jogadores é sempre a mesma, né, cara? É de entender o mais rápido possível a ideia do treinador, e esse grupo teve essa humildade, né? De saber que nós tínhamos que trabalhar por partes, né? Com humildade, trazer o DNA do Corinthians, que sempre foi raça, que sempre foi correr, que sempre foi batalhar. E eu acho que o grupo teve toda essa humildade, todos os jogadores, quem chegou, não existe vaidade, não existe quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem mais título, quem tem menos, da garotada para os mais experientes. Eu acho que em grupos que eu já participei e foram vencedores, teve basicamente a mesma ideia, todo mundo com a mesma cabeça. E hoje o Corinthians com certeza entra como um dos favoritos, não pelo que foi falado no começo do ano, e sim pelo que mostrou no campo, pelo trabalho, pela dedicação, respeitando sempre os adversários. E eu acho que se continuar com essa cabeça, com essa humildade, vai colher grandes frutos aí ainda no Campeonato Brasileiro. Ricardo, dizem que o Campeonato Brasileiro só tem clássicos, né? É verdade. Para um rapaz que tem, um jogador que tem o apelido de Senhor Clássicos, então vai ser uma festa E outra coisa... Artilheiro do brasileiro, então. Vai ser artilheiro do brasileiro. Em relação... Que moral, hein, Jô? Vai estar bem o Jô. Em relação a esses dois que estão aí hoje, tanto o Jô como o Carille, né? Primeiro, parabenizar os dois, né? O trabalho é sério. Para mim, Carille foi o melhor treinador do Campeonato Paulista e fez um trabalho maravilhoso. Agora... Primeiro, em relação ao Jô, eu também tive uma certa idade, cheguei a uma certa idade na minha vida, e eu sei da importância do mais velho para os jogadores mais jovens. Eu acho que o Jô é um exemplo de humildade. O Jô deu algumas declarações fortes quando chegou ao Corinthians, em relação a bebidas, coisas, de saídas, e ele falou, eu vou dar a volta por cima, eu confio. E ele nasceu no Corinthians. E para mim ele é o grande exemplo para toda essa garotada, porque às vezes você fala da boca para fora, né? As coisas passam, você vai embora. Né? Um exemplo, o Walter, quando eu vou emagrecer e não emagreci, aí... Não, o Jô falou, não, eu vou mudar. E eu me recordo que eu estava no programa e falei, eu confio, você tem que dar uma oportunidade ao homem. Jô, você está de parabéns, você realmente foi espetacular para o Corinthians, como atleta, como homem, e tenho certeza, dentro do vestiário também, com a sua humildade. Você é um cara que jogou em grandes clubes no futebol brasileiro, mundial. Então quero parabenizá-lo você aqui, porque você realmente, tenho certeza, foi o grande esteio dessa conquista do Corinthians, junto, claro, com o Carille. Mas quando você tem um jogador experiente, com essa humildade que você teve de chegar e dizer, não, eu errei, mas eu vou lutar. Então, eu só quero parabenizar, Jô, por tudo isso. Em relação ao Carille, eu queria dizer, Carille, você pegou grandes treinadores, né, eu sempre acho que toda equipe principal, toda equipe considerada grande, Corinthians, São Paulo, você tem que ter um segundo treinador da casa. Porque quando você admite o treinador, esse cara pode ser teu respaldo. Por isso, quando você fala, o Corinthians estava muito turbulento no ano passado. Não, o Corinthians não teve paciência com você. O Corinthians não teve, independente da turbulência. Você era o cara para ficar, na minha opinião, naquele momento. Mas tudo bem, futebol é uma oportunidade e você aproveita agora. Eu queria te perguntar, a chegada do Tite, vários treinadores que passaram aí, você no Corinthians, isso aí te ensinou muita coisa? Sim, muitas coisas. E principalmente nos bastidores ali dentro, Ricardo. A gente sabe que o campo é muito importante para a gente organizar, para a gente trabalhar, mas ali o dia a dia, fazer com que o grupo te entenda, ser verdadeiro com todos eles, achar o time certo de falar, respeitar todos do mesmo jeito, olhar no olho de todos do mesmo jeito, independente se é o jogador mais experiente, o Jadson, ou o Léo Santos, que é o mais jovem, tratar todos da mesma forma, né? Então isso eu aprendi muito,
principalmente com o Tite, e não faço isso para imitar o Tite, eu faço isso porque é o meu jeito de ser também. Não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sei, que eu não sou, né? Então o dia a dia ali dentro, ele é muito importante, e eu sei, Ricardo, que você sabe bem disso. Carille, que força é o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Como é que eu espero? Não, que força é o Corinthians? Depois que tanto se falou... Nossa, desculpa, não entendi outra vez. É que se falou tanto de quarta força do Corinthians no Campeonato Paulista, eu quero saber, no Brasileiro, que força é o Corinthians? Olha, até ontem, quando terminou o jogo na coletiva, eu falei, vocês podem colocar nós como a primeira força, como a 10ª força, como a 20ª força do campeonato. Para nós aqui não vai mudar, né? A gente vai nos fechar aqui como estamos fechados até agora, com bastante seriedade, indo para campo e trabalhar bastante, né? Não falo em títulos, não falo em vaga para Libertadores, e sim eu falo sempre do próximo jogo, que títulos e uma vaga na Libertadores é uma consequência do trabalho, é uma consequência do dia a dia. Então eu não gosto de pensar na Chapecoense se eu tenho uma Sul-Americana na quarta-feira ainda, entendeu? Então não sei te dizer. O que eu posso dizer é que nós chegamos muito fortalecido, principalmente pelos clássicos, pelos jogos, pelos grandes jogos, o Jô sendo muito decisivo. Os 3 gols lá em Campinas, houve participação do Jô, mesmo não fazendo gol. Então você pega a importância que é. Então o atacante tem que fazer gol. Sim, mas a gente não pode levar essa cobrança. A participação de movimentação e abrindo espaço para outros jogadores, nós vamos chegar muito forte para a competição, pode ter certeza. O Jô, você teve um momento nesse começo de temporada que estava falando do excesso de jogos, que para um jogador já na sua idade pesa muito. Você está pronto para encarar um Campeonato Brasileiro inteirinho, de cabo a rabo? Cara, hoje eu me sinto fisicamente muito melhor, né? Realmente o começo do ano pra gente foi bem puxado. Eu acho que depois de 80 dias que a gente foi ter uma folga numa segunda-feira, né? Porque a gente teve uma sequência muito grande de jogos. Eu ainda tô novo, tô com 30 só, viu? Mas é que eu já tô com uma certa bagagem já. Mas hoje fisicamente eu me sinto preparado para realmente ter uma nova sequência de jogos. Vai depender, claro, da ideia do professor Fábio, mas fisicamente eu tô no meu momento ideal. Jô, eu só entrando nesse assunto, o Jô teve um pouquinho de dificuldade no começo do ano pelo período que ele ficou parado, né? Nós sabíamos da dificuldade, foram 6, 7 meses, né, Jô? 6 meses sem jogar, a gente sabe o quanto que é difícil para retomar depois de um período desse, mas hoje tenho certeza aí que ele tem todas as condições para suportar o campeonato todo. Exatamente sobre isso, Carille, com relação ao Jô, eu tive num evento com o Tite no sábado e alguém fez uma pergunta, mas e o Jô na seleção? Eu achei que o Tite fosse desconversar, né? Enfim, né? Mudar de assunto. Não, ele colocou o Jô como uma possibilidade verdadeira ali, né? Então a pergunta que eu te faço, Jô, é a seguinte: você fica 6 meses parado, volta, né, difícil recomeço, e hoje você está no radar do técnico da seleção brasileira, é o que ele diz. Isso te surpreende? Cara, em tão pouco tempo me surpreende um pouco, né? Porque, como você falou, eu fiquei 6 meses sem jogar, né? Só treinando, é diferente de você ter um clube e estar jogando, né? E as coisas, de repente, começaram a acontecer. E já se fala, né, num possível retorno à seleção brasileira. Eu me sinto muito grato, como não canso de falar, agradeço a Deus, agradeço ao Corinthians que abriu essas portas para mim. E eu espero poder continuar fazendo o meu trabalho. Sonho sim voltar à seleção brasileira, porque já estive lá, né, com um treinador que eu tive o prazer de trabalhar em 2004. Então acaba o sonho fica cada vez maior, né? Então continuar fazendo meu trabalho aqui no Corinthians, que se Deus quiser as coisas vão acontecer. Valeu, Jô, muito obrigado a você, obrigado ao Fábio Carille pela gentileza de nos atender aqui no Seleção Sport TV, nesse dia que é de comemoração. Tem trabalho hoje, professor? Ou é só miguezinho, tem gelinho, como é que é o dia dessa rapaziada aí? Não, quem jogou, recuperação, né? O pessoal que não jogou vai para o campo trabalhar.
Eu já estou desde cedo aqui já cuidando de tudo do jogo de quarta-feira, sem muito tempo para comemorar. Faz parte, né? Amanhã cedinho viajamos para o Chile para fazer um ótimo jogo na quarta-feira à noite lá. Maravilha. O Jô vai para o gelinho, então Carille vai retomar as suas atividades. Eu agradeço muito pela presença dos dois aqui no Seleção Sport TV. Nós vamos agora fazer uma breve pausa aqui no Seleção Sport TV.